Olá, tudo bem? Eu sou Grazi Aguiar e começamos agora mais um programa Maratona Enem 2021. Hoje chegamos ao caderno de Física. Aquelas questões que para muita gente é uma pedra no sapato, sim. Mas fique calmo, que as coisas já não são mais as mesmas. E mais do que decorar aquela fórmula complicada, entender a disciplina vem sendo o segredo de sucesso para muita gente. O nosso convidado de hoje é o professor Rosseto de Física, que está aqui com a gente e vai conversar um pouquinho sobre essa pedra no sapato, professor. Tudo bem. Bem-vindo à Maratona Enem 2021, professor. Muito obrigado. Prazer estar novamente com vocês para ajudar um pouco a molecada a estudar bem nesse Enem. E agora cada vez mais perto da prova, né? Tá ficando bom, tá ficando Tá bom. chegando perto, a gente vai maratonar e a gente já tá um tempo com a maratona no ar e com certeza essa de Física vai ser mais uma muito importante para você que vai fazer essa prova tão decisiva na sua vida. Professor, qual o assunto que mais cai na prova do Enem relacionado à física? Os assuntos, né? Assuntos, né? São alguns assuntos que são muito recorrentes no Enem. E a gente pode citar principalmente a parte de energia como um todo, né? Eu trouxe a arte aí. Trouxe uma arte bacana. Trouxe uma arte para vocês darem uma olhada aí. Eu fiz essa arte dos últimos 5 anos, tá? O que mais caiu nas provas do Enem nestes últimos 5 anos aí. A gente pode ver uma predominância aí da parte da mecânica. O que entra na mecânica, efetivamente? Movimentos de partículas, dinâmica impulsiva, colisões entre partículas. A parte de estática, alavancas, bastante na parte de mecânica. Interpretação de gráficos, muito importante. Então essa parte da mecânica, e não apenas no Enem, mas nos vestibulares em geral, ela é muito explorada. Então é legal o aluno já começar a trabalhar os movimentos, a fazer análise dos movimentos. Dentro da parte de eletricidade, o que a gente pode explorar? Os circuitos elétricos, em série, circuito em paralelo, consumo de energia cai bastante. Ainda mais agora que nós estamos passando por uma crise energética no nosso país, é importante a gente lembrar que devido a essa escassez de chuva, a gente teve que utilizar mais as fontes geradoras de energia a partir de termoelétricas, que é mais cara, né? E aí entra a questão do cálculo dos valores gastos em reais, né, na conta de luz, até porque a conta de luz fica mais cara, bandeira vermelha, essa história toda. Então é uma questão que a galera pode já começar a ficar mais antenada. Pô, calcular o consumo de um aparelho. Legal, isso é importante, tá? Dentro de elétrica, né? Parte de ondas, fenômenos ondulatórios, a parte de altura do som. Quando que um som é mais grave, quando que um som é mais agudo, os fenômenos, né? A altura, que seria a altura, o timbre e a intensidade sonora, tá? A parte dos outros fenômenos luminosos, como a polarização, a refração, reflexão, interferência. É bom não dar uma passada Envolve nesses bastante fenômenos. coisa nessa... Envolve bastante coisa. E é 15% da prova, 15%. né? Parece né? pouco, mas... Pô, é uma questão, né? Uma questão pode colocar lá na frente ou lá para trás. né? Ajuda muito. A parte de termologia, a parte de calorimetria, transmissão de calor, transferência de energia. Até posso fazer um link entre a parte de eletricidade e a parte de termologia. Eu colocar uma chaleira elétrica, por exemplo, para aquecer uma certa quantidade de água. Dá para a gente fazer isso também, né? Magnetismo, a parte de eletromagnetismo, que é importante, a questão das espiras. Não é tão recorrente, mas é bom dar uma olhadinha, pelo menos uma pincelada por cima, né? Parte de ótica, defeitos de visão. Né, o famoso síndrome do braço curto, né, que o pessoal tem, os defeitos, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo. Dá uma olhadinha nos defeitos de visão, que são bastante importantes, né, na miopia já falei. Né? E a parte de gerações de energia, ou temas da atualidade, que é importante a gente estar antenado. Que são atualidades, né? Isso, tá ligado aí nessa... Agora 30% é a mecânica e é um bom... Últimos 5 anos, né? Nos últimos 5 anos, já dá para ter mais ou menos uma base do que vem por aí, né, professor? E a elétrica que a gente, você falou muito e a gente até deu dicas aqui na preparação para o Enem, durante toda a nossa programação, a gente teve um programa específico para isso, o professor falou e a gente vai voltar a falar. Tem uma questão muito bacana no segundo bloco. E as outras questões que já começam a ser um pouco menores, mas, enfim, acertou uma questão, já é um ponto. Porque cada tópico desse tem uma amplitude muito grande de conteúdo. Então, é difícil você cravar, vai cair isso. A gente analisa, a gente faz uma estatística do que são os conteúdos mais frequentes. Né? Dá para fazer uma aposta aqui, dá para fazer uma aposta ali. Então o aluno já tem que ficar antenado. Ler bastante jornais, acompanhar o que está te cercando, importante também. E depois a gente também, além da porcentagem, a gente tem a questão dos números, é isso? Tem os números das questões que caíram nesses últimos anos. Né? Então, por exemplo, dentro de mecânica eu tive 20 questões.
que caíram, né, nesses últimos 5 anos. A parte elétrica a gente teve 13 questões. Então, olha só, a porcentagem vai traduzida agora em valores de questões, números de questões, né? Ondulatória 9, termo 7, magnetismo 5, ótica 4 e a parte temática, temas da atualidade, aí a gente tem 2 questões. Fica mais fácil de visualizar toda essa... Eu creio que sim. Eu acho que fica mais fácil de você ver olhando números, né? Você dá para ter uma noção e você criar mais ou menos uma estratégia de estudo, se bem que agora, a estratégia de estudo agora é mais difícil, né? Mais em cima, né? Agora a gente já está mais finalizando, a gente está revisando o que dá. Mas se tivesse que revisar, professor, qual que seria? Mecânica. Mecânica e elétrica. Dá uma tacada nas duas. Dá uma tacada nas duas. Dá uma tacada nas duas porque são 2 tópicos que é batata. É batata que cai em questões, bem fácil de adivinhar. Quantas questões caem aí na prova de física? Olha, considerando que nós temos 90 questões no segundo dia, 45 em matemática, 45 divididos em física, química e biologia. A gente dizia, são 15 de cada uma, mas não pode cravar que são 15. Eu já vi prova do Enem com 13 questões de física. Ah, é? Oscila. Pode ter uma oscilação, não é um fato... Pode ter essa diferença. Inclusive, tem questões que, às vezes, tu olha, essa eu posso explorar na física, mas também posso explorar na química. Eu posso explorar os 2 tópicos, numa mesma questão. Algum professor de química pode pensar, não, é meu, essa questão Não, é comigo. Isso pode acontecer. Até inclusive a gente falou ontem, no programa de ontem, sobre química, e a professora justamente falou sobre isso, né? Sobre essas questões. Às vezes você tem que observar bem o que está ali na questão, né? O que traz essa questão, porque às vezes pode resolver uma outra disciplina, né? Ou seja, de química, biologia, enfim. Uma ajuda a outra. Uma pode ajudar a outra nesse processo? Pode ajudar, com certeza. Então, qual seria o conselho, assim, o aluno estudar como, assim? Refazendo provas do Enem, Grazi, eu acho que... Nesse momento, que a gente está nas primeiras semanas de novembro já, né? Dá para refazer uma prova do Enem? Dá para pegar questões específicas. Então, por exemplo, o que o Rosseto está sugerindo a gente fazer? Ou não apenas o Rosseto, os professores de física em geral. Refaçam as provas. Tá, o que mais cai nas provas do Enem? Cai a parte mecânica, vou focar mecânica e elétrica, que é meu calcanhar de Aquiles. Sim. Então, vou pegar nas últimas provas do Enem e vou fazer as questões que envolvem mecânica e eletricidade. Mas importante, aí eu digo para o meu aluno isso, porque às vezes o aluno ele quer fazer a questão, ele quer acertar a questão, mas ele não quer entender o porquê, talvez, que ele esteja acertando a questão. Então, quando você vai estudar, é importante, é inteligente da tua parte, você vai resolver, eu sei que a resposta é a letra B, mas por que a A não é? Onde está o erro da letra A? A resposta é a B. Onde é que está o erro da letra C? Onde está o erro da letra D? E aí, a partir daí, isso é você estudar, isso é você revisar o conteúdo, isso é você entender o porquê dos erros, você sabe o porquê está errado, você sabe por que vai estar certo. Então aí você já revisa aquele conteúdo de uma forma mais ampla, não apenas fazendo aquela questão. Ou seja, decorar não é a solução, entender é o caminho, né? É a gente estava falando, porque física tem essa questão de ser uma prova, física, lá vem a física, né? Mas hoje mudou muito, né, professor, a maneira onde a questão é aplicada. Isso, a questão da contextualização, você contextualizar, né? A questão da interdisciplinaridade, isso está muito latente, está em evidência e está sendo muito explorado. Então, é legal, é importante o aluno tentar, por isso que eu disse no início do bloco, acompanha o noticiário, vê o que está te cercando. Eu citei, por exemplo, a falta d'água. O que isso acarreta, a falta d'água? Não vai só faltar água para te lavar a tua roupa, vai faltar água para te abastecer uma usina hidrelétrica, por exemplo. Como é que funciona uma usina hidrelétrica? Eu preciso de água lá atrás. Beleza. Eu puxei falta de água, que é um assunto temático, é um tema que está no cotidiano em evidência. Tá chovendo bastante numa região, não tá chovendo. Vamos pensar numa Itaipu da vida. Itaipu da vida tem uma coluna de água de 200 metros de altura. Ok? Essa água está lá reservada, está no reservatório. Então ela tem uma energia potencial gravitacional. O aluno tem que reconhecer esse tipo de energia. Potencialmente ela está lá guardada. Ela pode virar a ser outra coisa mais adiante. Aí o que acontece? Eu abro o duto, a água começa a cair. Por que a água cai? A água cai porque a força-peso faz ela cair. Já estou trabalhando, aplicando outro tópico. A força-peso vai converter essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Já tive trabalho da força-peso. Então já entrei em um outro tópico, que é a transformação de energia. Lá embaixo, no gerador, na turbina, a turbina é o quê? Um famoso catágua. Não é um catágua, mas é como se fosse, né? Bate a água, a turbina ela gira. Então tem energia cinética, energia de movimento, energia associada a movimento. Essa turbina está acoplada num gerador. E esse gerador, através da variação de fluxo magnético,
induz corrente elétrica induzida, a lei de Faraday. Entendeu? Então aí eu mexi numa única taquarada, pensando num tema do cotidiano, que é a falta de água. Eu já estou atacando a questão da geração de energia elétrica através de hidroelétricas. E eu trabalhei vários conceitos. Conceito da força-peso, o trabalho, que é a transformação de energia. Falei da energia potencial gravitacional, falei da energia cinética, falei da variação de fluxo magnético que induz corrente elétrica. Então eu ataquei vários temas ou vários assuntos com uma única situação do cotidiano. Então essa é a sacada que o aluno tem que perceber. Ele não pode simplesmente querer ler um livro e querer decorar o livro. Ele tem que contextualizar, entender o porquê, o que está acontecendo ali. É só você entender o processo que fica mais fácil de você acertar essa questão. Professor, hora de dar uma paradinha, depois do intervalo a gente volta a conversar com você e a gente vai trazer uma questão do Enem para resolver aqui com o professor e vamos detalhar sobre elétrica, viu? Um dos assuntos que mais cai aí que o professor falou sobre circuito elétrico aí nesses assuntos mais abordados do Enem. É só uma paradinha e a gente já volta. O governo do estado está lançando o Gente Catarina, um programa estadual que busca elevar os índices de desenvolvimento humano nos 61 municípios de menor IDH de Santa Catarina. Reduzir os casos de mortalidade infantil, morte prematura e evasão escolar e estimular melhorias nos cenários de emprego e renda são objetivos do Gente Catarina. O programa tem implantação gradual e começa em 5 municípios: Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim e Urupema. Até dezembro de 2022, todos os 61 municípios devem receber as ações do programa. Programa Gente Catarina. Desenvolvimento e dignidade para todos. Estamos de volta com a Maratona Enem 2021. Para você que está com a gente a partir de agora, vou te lembrar que estamos ao vivo pelo portal educsc.com.br e o professor Rosseto vai tirar suas dúvidas lá no portal também, viu? Se você tem dúvidas aí sobre a prova de física, entra no nosso portal, tem um chat, a gente está ao vivo e você pode interagir com o professor. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre questões do Enem. Só que antes, professor, ele trouxe algo muito inusitado aqui, mas que ajuda muito. É um jacaré. Um jacaré, eu posso colocar em cima da mesa aqui, pessoal? Pode ser? Como é que funciona, professor, essa questão do jacaré? Na verdade, não é especificamente o jacaré. Ele tem uma alavanca aqui, né? Isso, a ideia é trabalhar a alavanca, né? Dentro da parte, como a gente falou no bloco anterior, um dos tópicos que mais caem no vestibular é a parte mecânica. A gente viu ali mais de 30%, né? E as alavancas, elas são questões que batata para você resolver e para você, né, explorar esse conteúdo. Esse jacarezinho, na verdade, ele pode ser usado como quebra-nozes, né? Você coloca a noz na boca do jacaré e utiliza a alavanca. Tem os dentinhos aqui, né? Só empresta um pouquinho, quero te mostrar uma coisa. Claro. Quer ver? A ideia aqui é a seguinte, ó. A ideia aqui é a seguinte. Quando você trabalha com alavancas, você trabalha com 3 regiões. Análise de 3 regiões. É uma alavanca simples, né? A primeira região é a seguinte. Você vai aplicar uma força para executar uma tarefa, que, por exemplo, seria quebrar uma noz que vai ser colocada aqui na boquinha do jacaré, né? Sim. Então você vai aplicar uma força. A força que você aplica é uma força que a gente chama de força potente, né? Uma força que vai efetivamente executar o trabalho que você quer, tá? Existe uma região de giro, que seria a articulação do jacaré aqui na boca, de onde ele, né, se movimenta, que seria o que a gente chama de ponto fixo, né? E aqui seria onde eu vou quebrar a noz, que a noz troca uma força com a boca do jacaré que se chama força de resistência, ou força resistente, né? Então a força potente, eu tenho aqui o ponto fixo, e aqui eu tenho a força de resistência, né? A força resistente. Então nós temos 3 pontos. O trabalho nosso é dar nomes às alavancas. Manda no nome da alavanca quem está no meio. Quem está no meio é o ponto fixo. Então essa alavanca aqui é uma interfixa, tá? Se você pensar num pegador de macarrão, falei macarrão, né? Espaguete, já dá tal, fome né? Nesse horário ali, é o horário do meio-dia. Sai daqui já pra pá. Pegador de macarrão, qual é a ideia? Você coloca a tua mão no meio. Se você lembrar bem, o espaguete fica de um lado e a região de giro está na outra. Sim. Então a força potente está no meio. Então eu tenho uma alavanca interpotente. Essa aqui seria a interfixa. E questões que podem cair no Enem. Perfeitamente.
Relacionados ao cotidiano. Carrinho de mão. Levantou o carrinho de mão, força potente. No meio está o peso, a resistência interresistente. E lá no ponto de giro é a rodinha do carrinho, ponto fixo. Então eu tenho uma alavanca, quem é que está no meio? A força e resistência. Então uma alavanca interresistente. Então a identificação das alavancas, inclusive no corpo humano, né? Se você fizer esse movimento, por exemplo, aqui, ó, você tem uma alavanca, né? Você tem aqui tua região do cotovelo, você tem o bíceps, tá? Então o bíceps que é o que vai levantar o teu braço. Aqui eu tenho uma alavanca, o bíceps está aqui está o ponto de giro. Então você tem aqui uma alavanca interpotente, porque o teu bíceps vai exercer a força potente. E aqui a força de resistência. É um tópico. Olha só que bacana. bacana. Tópico que dá pra gente trabalhar. Relacionado com o cotidiano. Jacarezinho de volta? Jacarezinho, bora lá. Vamos fazer o seguinte, antes de eu guardar o jacaré, pode mostrar mais uma questão do Enem aí, de um dos assuntos que mais caem na prova, né, professor? Esse eu peguei do Enem de 2015, né, a questão 69. Acabei não colocando o tipo de prova, mas não vem ao caso. Então, o estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada... Vamos lá, agora presta atenção nesse detalhe. Vocês têm que ficar ligados no seguinte, o Enem ele vai primeiro dizer, contextualizar o que ele quer. Ele quer colocar no quarto dele tomadas para ligar um computador, um monitor e uma lâmpada. Isso é o que ele quer. Como que ele quer isso? Ele quer ligar de modo que o circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas a uma tensão nominal da rede elétrica. Por exemplo, em Santa Catarina, a rede nominal da rede elétrica é 220 volts. Então eu quero que as três, o monitor, eu quero que o computador e a lâmpada estejam sujeitas a uma diferença de potencial de 220 volts. Ponto. Vamos lá. E a lâmpada nominal da rede elétrica, e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então eu quero acender a lâmpada, quero apagar a lâmpada sem problema, eu quero ver o que acontece. Muito bem. Tem que satisfazer essas condições. Então o que o aluno tem que fazer? A gente tem que analisar cada situação. Lembra que eu falei no bloco anterior? Eu tenho que analisar o porquê não da letra A, o porquê não da letra B, o porquê não da letra C e assim por diante. A gente tem que entender os porquês. Certo. Ele deu a simbologia adotada, né? Deu o símbolo da lâmpada, o símbolo da tomada e o símbolo do interruptor. E a gente vai analisar um por um. E você tem que ter um conhecimento prévio de como funciona um circuito elétrico. Perceba que na letra A ali tem uma chavezinha, um interruptor, que está ligado de modo a criar um curto-circuito. Se eu fechar a letra A ali, o que vai acontecer? Todos os outros aparelhos vão deixar de funcionar. Toda a corrente elétrica vai passar pelo fio aqui, por esse fio aqui, certo? Sem funcionar os aparelhos, dando um curto-circuito. Isso pode causar um estouro na rede elétrica, queimar os aparelhos, tá? Na segunda situação, o que acontece? Se a chave estiver aberta, uma das tomadas não vai funcionar. Pode perceber, ó, a chavezinha está aqui, a tomada está aqui, se a chave estiver aberta, não vai funcionar. Mas ele quer que as tomadas funcionem. Ele quer que a lâmpada ligue e desligue a hora que ele quiser, sem mexer no funcionamento dos dois outros aparelhos. Concordam? Beleza aqui, tá? Então essa situação aqui. Agora aqui o que acontece? Se eu abrir a chave e fechar a chave, o que vai acontecer aqui? As duas tomadas, elas estão ligadas em série ali na letra C. Se as duas tomadas estão ligadas em série, você tem que lembrar que em série a gente soma a tensão. Então, se eu quero 220 volts, mas eu coloquei em série, cada tomadinha vai funcionar com 110 volts, por exemplo, se forem aparelhos iguais. E não é isso que eu quero. Eu vou dividir tensão. Eu não quero dividir tensão. Se eu ligo em série, eu divido tensão. Eu não quero. Eu quero manter tensão. Na minha casa, todas as instalações são feitas em paralelo. Ok? Certo. Maravilha. Na última alternativa, na letra D, o que acontece? Todo o circuito está em série. Não pode ser em série. Em casa tem que ser em paralelo. E aí sobra a única alternativa, a letra E. Agora perceba o porquê que a E está correta. Mesmo a chave estando aberta, há um caminho, se os aparelhos estiverem ligados, vai ter um caminho para a corrente elétrica percorrer pelas tomadas. Claro, se tiver alguma coisa ligada ali. Sim. E se eu fechar o circuitozinho ali, a lâmpada acende. Se eu abrir o circuitozinho, a lâmpada apaga. Isso é uma questão muito comum. Cálculo de consumo, Grazi, também é muito recorrente. Falei lá no bloco anterior,
tem que ficar ligado. E vem se falando muito nisso, né? Cada vez mais, né? Muito. Por tudo que a gente vem passando aí no mundo, o cálculo de consumo é muito. A gente fala assim, brincando, mas vamos dar um exemplo prático. Hoje em dia a molecada fica... Eu fiz até um trabalho num dos colégios que eu trabalho ali da rede estadual, e eu pedi para a molecada escolher um aparelho de casa e identificar, calcular quanto eles gastam em reais por cada um desses aparelhos, utilizando o que eles usam. Não era para eles inventarem tempo de consumo. Quanto tempo vocês usam o aparelho, né? E consultem a potência desse aparelho, a potência nominal desse aparelho, e verifiquem quantos reais vocês vão gastar por mês com esse aparelho. E aí, quando eles vieram para o trabalho, eles eram tudo assim, foi bem legal. Uns fizeram com computador, outros fizeram com geladeira, uns fizeram com televisão, alguns fizeram com ar-condicionado. E aí tu olha assim, tu arregala o olho, professor, é tudo isso? Daí começa a já cair no real, né? Claro. Para saber o quanto você tem que economizar também, porque dói no bolso, obviamente, quando você começa a observar tudo isso. A gente só se preocupa em economizar quando o dinheiro sai do nosso bolso, né? Então essa é a sacada. Do deles ainda não sai, mas não custa nada mostrar o quanto é importante, o quanto é diferente. Que legal, que bacana. Acho que essa questão da prática, né, professor, facilita muito do entendimento da física, que é uma disciplina, às vezes, um pouco mais a física, ela pelo próprio nome, né, ela estuda os fenômenos naturais, por exemplo, né, ou não apenas os naturais, né, os fenômenos em geral. E o legal é mostrar isso para o Por exemplo, tá falando em alavancas, agora nós pegamos o jacarezinho aí para falar alavanca. Eu falei do corpo aqui. Aqui tem uma outra alavanca, né? Aqui a gente tem uma alavanca. Sim. Aqui tem uma alavanca, o tendão, né? A nossa própria maxilar, a gente tem outra alavanca. O cara vai fazer um apoio lá, tem uma outra alavanca e por aí vai. A gente pode ficar falando disso o dia inteiro. Que ajudam muito. Professora, a gente vai dar uma paradinha no último bloco do programa, a gente vai entender um pouco mais do caderno de Ciências da Natureza, o que é bom focar na hora dessa questão da física, principalmente, que é o assunto de hoje, é a nossa disciplina. E claro, o professor vai te dar umas dicas aí de últimos dias de estudo, como fazer essa estratégia toda. É só um tempinho, a gente já volta. As primeiras estruturas e placas da nova sinalização turística de Santa Catarina começaram a ser instaladas na região Caminho dos Canyons. Essa é uma ação inédita do governo do estado de Santa Catarina que contemplará as 13 regiões turísticas de todo o estado. Programa de integração entre Santur e Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, com placas em 3 idiomas para garantir a estruturação turística do estado. Com a colocação das placas, sinalização turística por toda Santa Catarina, é possível ter mais segurança, ter mais qualidade, para a gente chegar a esses locais tão incríveis que só Santa Catarina tem. Estamos de volta com o programa Maratona Enem 2021. É bom te lembrar que os portões fecham à 1 da tarde, então é importante que você chegue com antecedência ao local da prova para garantir a sua entrada. Fique atento, se você tiver algum sintoma de coriza ou dor de cabeça ou qualquer outro que se assemelhe aos sintomas da gripe ou da Covid-19, é imprescindível que você não faça a prova. Isso se aplica para o aparecimento de sintomas na semana do exame, no dia ou na véspera. E você pode solicitar a reaplicação da prova na página do participante que fica no site do INEP. Nessa solicitação, você precisa colocar um documento que comprove a sua condição para que o INEP analise e autorize a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, a gente volta a conversar com o professor Rosseto. Hoje é importante, né, professor, estar atento, chegar cedo, né? Fazer uma boa alimentação, estar bem para o dia da prova. Estar muito bem preparado, né? Importante o aluno lembrar que não adianta esperar milagre no último dia.
O que está feito aí está feito. Cabem as dicas de última hora, cabe aquela revisão básica, rápido, uma coisa rápida assim para dar uma lembrada, show de bola. Mas é importante que no dia anterior descanse, durma bem, acorde bem, tome um bom café da manhã, se alimente adequadamente, tenha uma boa noite de sono, importante, né? Obviamente. E se dirija com muita antecedência para a prova. Não confiem no trânsito, né? Ah, isso é muito... Não confiem. É para estar lá, fecha 1 hora, sai de casa antes das 10 da manhã, para garantir. Que a gente que mais vê nos telejornais, né? Quando a prova do Enem ou um vestibular, enfim, acontece, é aquele aluno desesperado no portão tentando entrar e o portão fechando. Estão correndo e não dando tempo de fazer, lamentavelmente. Daí você já não chega na prova legal, né? Já fica ruim, já fica ansioso, enfim. Professor, agora falando sobre estratégia de estudo, né? É possível, nesse momento, tão perto da prova, fazer uma estratégia de estudo? Como eu disse, dá para revisar, mas a gente revisa o que a gente já meio que sabe, entendeu? Então dá para dar uma olhadinha, refaz as questões, como a gente falou nos blocos anteriores, refaça as questões. Dá uma revisadinha, dá uma lidinha, assiste o noticiário, vê o que aconteceu no ano passado, de principal, importante, não vai cair o que está acontecendo agora, a prova já está pronta, a prova está pronta faz tempo. Então dá uma olhada no ano passado, o que aconteceu no ano passado de principal, aí, o que vem acontecendo. Legal, pode dá uma olhada ajudar. nisso. Pode, deve ajudar, provavelmente. Se tiver uns aulões online para você assistir, assista os aulões. Não vai me assistir aulão no mesmo dia da prova, pelo amor de Deus. Deve ficar com a cabeça embaralhada. Isso eu não indico. No mesmo dia vai ficar cansativo. O cara vai ficar a manhã inteira assistindo aulão para tarde fazer uma prova cansado. Não, um dia tem que descansar. Tá? Quer assistir aulão na semana da prova? Assiste aulão na semana da prova. Os professores dão dicas legais, fazem questões específicas. Com uma única questão, como eu falei antes da hidrelétrica, você pode explorar vários tópicos. Então, isso os professores fazem, nos aulões a gente faz isso em aulões. Então, é importante o aluno ter esse entendimento de que revisar é importante. Mas a gente revisa o que, teoricamente, a gente já sabe. Mas, por exemplo, a intenção é que o aluno, a estratégia, né, que o aluno revise aquele que está com mais problema, né, que eu tenho vou na mecânica, vou na elétrica, ou não? É uma opinião minha. Sim, aí é uma claro. opinião minha, né? Eu acho que, se você já não sabe ou tem muita dificuldade em determinado tópico, não é em cima da hora que você vai aprender. Então é legal, acho que dar uma reforçada no que tu sabe. Vou garantir o que eu sei, né? Vou dar mas é uma opinião minha, né? Então, vou garantir o que eu sei, que é mais comum de cair, é o que eu sei mais, porque o que é normal? A gente trabalhar, é fato. A gente, às vezes, no andamento do ensino médio, alguns tópicos ficam de fora, né? Por opção do professor, pelo calendário que é muito apertado, às vezes não consegue dar conta de todo o conteúdo que a gente precisaria dar para atender o que vai ser pedido, que vai ser cobrado. Então, o que é fato que é dado? Mecânica é dado. Mecânica é dado. Termo é dado, é fato, é o início de todos os anos. A mecânica a gente começa o primeiro ano, a termo a gente começava, né, o primeiro ano, e a elétrica o segundo ano. Então, esses tópicos são dados, todo mundo teve esses tópicos. Quem teve mais? Excelente. Ótica, viu um pouco de ótica, maravilha. Viu toda a mecânica? Melhor ainda, porque mecânica é muito extenso. Mecânica não é à toa que tem, é o que mais... 33% da prova é mecânica. Né? A mecânica, se você parar para analisar, ela tem 50% do conteúdo do ensino médio, praticamente. Se for olhar, a mecânica é muito extensa, é enorme. Tem coisa pra caramba que cai ali. Então, às vezes não dá para dar tudo, entendeu? Então, é isso que é sugiro. E controlar a ansiedade nesse período, professor? Principalmente assim, nesses dias que estão tão perto da prova, né? A gente está na segunda semana aí de novembro. Não vai escapar, a pessoa vai ficar ansiosa. Fica ansioso, né? A gente fica nervoso também, às vezes, pelos alunos. A gente fica torcendo por eles, a gente fica torcendo para a gente ter acertado alguma coisa que vai cair lá, né? E a gente... Acontece isso, fica ansioso pela prova, professor? A gente fica assim, tem aluno que tem mais afinidade, manda para mim o que caiu, saiu da prova, bate e manda foto para mim. A gente começa com essa vibe para olhar, e aí muitos começam nas redes sociais, professor, caiu aquilo que tu falaste semana passada, aí começa, aí a gente fica feliz também. Para a gente que está em sala de aula, é o reconhecimento que a gente fez algo certo, né? Que a gente fez a coisa certa, e o reconhecimento do aluno, né? Reconhecimento do aluno. E a gente fica feliz, claro, é o nosso retorno. Sim. A gente fica ansioso, tomara que meu aluno vá bem, tomara que meu aluno consiga se defender bem das questões que estão caindo. É o nosso desejo. Mas o professor fica ansioso é uma coisa, agora o aluno na hora da prova não dá para ter muita ansiedade, não. Tem que controlar. Por isso que é importante você simular situações, né? Por exemplo, prova de física. Prova de física
Segundo dia, os portões fecham às 13 horas e 13h30 começa a prova. Então, até às 18h30 para fazer a bendita prova. Então, você tem 5 horas aí para fazer 45 questões. Ok? É importante o aluno simular pelo menos uma vez essa situação. Aí eu vou pegar uma prova dos anos anteriores, vou sentar e vou fazer, eu vou levar 5 horas para fazer isso. Desliga o computador, desliga para te ver qual é a sensação de ficar 5 horas trancado numa sala, só ali com o teu materialzinho para te resolver a tua prova. Isso é... Dá mais ou menos quanto tempo vai Pra levar. entender, Claro que né? tudo vai dar questão que cair. Ele tem que administrar também, ele tem que lembrar que no final da prova, assim, ó, uma dica que eu digo pra galera, e é uma opinião minha também, né? É como o Enem ele consegue identificar padrões de chute. O Enem identifica padrão de chute. Sabe se você chutou as tuas questões todas ou não. Tem como fazer isso, tá? Não vamos entrar nesse mérito, mas tem como fazer isso. Então, o que é interessante? Você leia a prova toda primeiro e já vai resolvendo o que você sabe, né? Então, são 90 questões. Ah, professor, mas daí eu vou misturar todas... Vai misturar matemática, vai misturar física, vai misturar biologia, vai misturar química, vai misturar tudo. Mas o cérebro vai começando a funcionar melhor, o cérebro vai trabalhando, e tu vai pá. Por exemplo, eu não soube as 10 primeiras questões, mas a 11ª eu soube. Opa! Já resolve. Eu sei que tá certa. É uma questão, está certa. A 12 eu não sei, a 13 eu não sei, a 14 eu não sei, a 15 eu não sei, a 16, opa, 16 é fácil, rapidinho, não vai perder tempo. Aquela questão que essa eu sei, mas eu vou demorar. Próxima. E vai. Nessa passada toda, claro, tu vai levar aí 1h30, 2 horas para passar os 90 questões. Mas nessa passada tu já acertou umas 20, 25, sei lá, quantas questões você vai ter acertado. Ok? Já garantiu as fáceis. Certo. E aí você vai voltar. Porque a ideia é o que é? O Enem faz 25 questões fáceis, mais ou menos. 25 questões fáceis, 25 questões difíceis e 50 média. Então as 25% fáceis já mata. Já faz e já garante. Mata, já resolve. Já resolve essas 25%. Aí você vai voltar. Aí o tempo vai apertar, porque você vai começar a demorar para perder tempo com aquelas questões que você pulou, que você achava que iam ser difíceis. Sim. E aí chegou lá no final, faltou umas 20. Paciência, tu vai ter que chutar, não tem outra alternativa. Mas as fáceis você já acertou. Porque o que eu ouço muito, daí, claro, vai lá, preenche o teu gabarito, guarda o tempinho para preencher o gabarito, pelo amor de Deus, não vai me Isso é rasurar o gabarito. importante, né, professor? A gente pouco falou sobre isso. O gabarito, na hora de você passar para o gabarito, é muita atenção, Muita atenção. Toma muito cuidado na hora de passar as questões no gabarito. Então a pessoa rasura, inverte questão, um balaio de gato. Então tu não pode ter pressa. Se tiver pressa, tu vai se confundir todo. Deixa quanto tempo para passar o gabarito? Uma meia horinha no mínimo. Meia hora. Mínimo. São 90 questões. Bastante coisa. É bastante coisa. Presta atenção, pega, olha a caneta, vê se está tudo certo. Aí tá, fez isso. O que eu mais ouço, Grazi, do meu aluno do terceiro ano que está chegando? A prova foi no domingo, ele chega na segunda-feira, Rosseto, o que foi? Eu fiz as 40, 50 primeiras questões, tá? E os restos, eu chutei tudo. Caraca. Por quê? Não deu tempo. Entende? Então, baseado nisso que eu ouço muito deles me falando, eu digo, então passa a prova toda primeiro. Desde pequenininho a gente escuta isso, né? Leiam toda a prova antes de começar a resolver. Não é? Nossos professores diziam isso. Já falava, já. Vamos fazer isso. Vou ler toda a prova antes de começar a resolver, já vou matar o que é fácil. Em meias fáceis, eu vou voltar com calma e vou começar a resolver toda a prova novamente. Parece estratégias simples, né? Estratégias que você, tá bom, eu já sei que tem que ler a prova toda, já sei que tem que ter atenção no gabarito, mas nunca é demais falar e nunca é demais lembrar, porque pode fazer total diferença, né, professor, na hora. Total. De você tirar uma boa nota. Aquela nota diferença. Que tanto... É uma avaliação que te coloca concorrendo com outros colegas teus, né? Ou com outras pessoas. E, como eu falei, uma questãozinha a mais, ela te coloca bem a mais ou bem a menos. Sem dúvida alguma. Daquele teu sonho que você tanto deseja, que você tanto quer. E o que a gente quer é que você realize seu sonho. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Toca aí. Soquinho. Eu que agradeço a oportunidade e torcendo por vocês, caprichem, façam com calma a prova, a gente tá junto. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você, estudante que está acompanhando nossa maratona no portal educsc.com.br, tem um e-book de cada matéria, ou seja, tem um e-book de física também, umas dicas bem bacanas para vocês aí no final, aí nessa reta final antes da prova, relembrar e dar uma olhada que pode fazer total diferença. Tudo para que você esteja bem preparado na hora da prova. Amanhã, a jornalista Ana Paula Flores traz o caderno de matemática para você aqui na Maratona Enem 2021. Tchau, tchau, até a próxima!